Você não chegou aqui por acaso, e eu preciso que você entenda isso com cada célula do seu corpo, não como uma frase bonita, mas como um aviso espiritual. Se este texto encontrou você agora, é porque algo dentro de você já cansou de pedir em silêncio, já cansou de desejar pela metade, já cansou de orar sem convicção. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei como seu coração anda aflito, apertado, carregando perguntas que você não tem coragem de dizer em voz alta. E mesmo assim, você continua acordando todos os dias, tentando, insistindo, acreditando um pouco menos do que ontem, mas ainda assim acreditando. Isso não é fraqueza. Isso é o sinal exato de alguém que está prestes a entender algo que muda tudo. Existe uma diferença brutal entre desejar algo e mostrar a Deus a intensidade daquilo que você quer. A maioria das pessoas vive no campo do desejo vago, da esperança morna, da fé educada demais para mover qualquer coisa. Elas pedem dinheiro, mas falam como quem não acredita que merece ganhar dinheiro. Elas pedem abundância, mas pensam como quem já se conformou com a escassez. Elas dizem querer sair das dívidas, mas continuam vibrando medo, culpa e vergonha toda vez que pensam em contas. E então se perguntam por que nada muda. Não é porque Deus não ouve, é porque a intensidade não está alinhada com o pedido. Florence ensinava que a vida responde à palavra falada carregada de convicção, não à palavra dita por hábito, não à oração repetida sem presença, mas à palavra que nasce quando a alma decide não negociar mais com a própria limitação. Você pode dizer 1000 vezes que quer prosperar, mas se por dentro você ainda se vê pequeno, cansado, indigno, o campo não se move. O universo não responde à necessidade. Ele responde à clareza, à certeza, à intensidade emocional alinhada com a verdade espiritual. E aqui está a parte que quase ninguém tem coragem de dizer. Deus não é impressionado pelo desespero, mas ele responde à decisão. Quando você decide de verdade, algo muda no tom da sua voz, na postura do seu corpo, na forma como você fala com a vida. Você para de pedir permissão, você para de se explicar, você para de implorar e começa a declarar. Esse é o ponto onde o invisível começa a se reorganizar. A maioria das pessoas acha que intensidade é sofrimento, que quanto mais dor, mais Deus entende, mas isso não é verdade. Intensidade espiritual não é choro constante, não é desespero, não é repetir que está difícil. Intensidade é foco emocional absoluto. É quando você para de dividir sua energia entre o que quer e o medo de não conseguir. É quando sua mente, sua palavra e sua expectativa apontam todas para a mesma direção. Esse alinhamento é raro, e exatamente por isso, é poderoso. Você já percebeu que quando alguém realmente decide algo, ela não precisa convencer ninguém? Ela simplesmente se move. A energia muda. O ambiente sente. É assim no plano físico. E é assim no plano espiritual. Quando você mostra a Deus a intensidade do que quer, você não faz isso gritando pedidos. Você faz isso sustentando uma nova identidade. A identidade de quem sabe que nasceu para viver em abundância. A identidade de quem entende que dinheiro não é pecado, não é problema, não é peso, é ferramenta, é fluxo, é resposta a um estado interno. Florence dizia que você não atrai o que deseja. Você atrai aquilo que você é. E aqui está a revelação que dói, mas liberta. Enquanto você se vê como alguém que luta para pagar contas, a vida continuará te oferecendo cenários de luta. Enquanto você se vê como alguém tentando ganhar dinheiro, você continuará tentando, nunca acessando o fluxo natural. Mas no momento em que você começa a se ver como alguém que naturalmente prospera, algo muda silenciosamente. O esforço diminui. As oportunidades começam a aparecer de onde antes não existiam. As portas que estavam fechadas começam a ceder sem explicação lógica. Sair das dívidas não começa no saldo bancário. Começa na sua conversa interna. Começa quando você para de se definir pela falta. Quando você para de repetir histórias de fracasso. Quando você entende que o passado não tem autoridade sobre o que você decide agora. A intensidade que Deus reconhece não é emocionalmente caótica. É emocionalmente firme. É a calma de quem decidiu e não volta atrás. E se você está sentindo algo diferente agora, uma mistura de desconforto com alívio,
É porque essa verdade está tocando um ponto exato dentro de você. Você não está sozinho, nunca esteve, mas talvez, até hoje, você não tenha mostrado ao campo divino o quanto isso é inegociável para você. E isso está prestes a mudar. Existe um momento invisível em que a vida testa se você realmente acredita no que está dizendo. Não é um teste barulhento. Não vem com avisos. Ele aparece na forma de atraso, silêncio, aparente estagnação. É nesse ponto que a maioria desiste. É aqui que muitos começam a pensar que Deus não ouviu, que nada funciona, que talvez não seja para eles. Mas Florence ensinava que esse é exatamente o momento em que o campo está se reorganizando. O problema é que quase ninguém sustenta a intensidade quando nada ainda mudou por fora. Você já percebeu como é fácil afirmar abundância quando tudo está indo bem? Mas quando o dinheiro aperta, quando as dívidas batem a porta, quando o medo tenta assumir o controle, a palavra falada começa a vacilar. E aqui está o segredo que separa quem prospera de quem repete ciclos. A intensidade verdadeira aparece quando você sustenta a fé, mesmo sem evidência. Não como teimosia cega, mas como convicção espiritual. Você fala como quem já sabe o desfecho. Você age como quem confia no processo. Você não muda o discurso, porque o cenário ainda não respondeu. Mostrar a Deus a intensidade do que você quer é permanecer firme quando tudo convida você a voltar ao antigo padrão. É não se explicar para o medo. É não negociar com a dúvida. É não pedir desculpa por desejar mais. Florence dizia que o universo não testa sua fé para te punir, mas para confirmar sua posição interior. Se você recua no meio do caminho, você mesmo sinaliza que ainda não acredita totalmente no que pediu. E aqui está algo que poucas pessoas entendem. O campo não responde ao que você quer sair. Ele responde ao que você quer entrar. Se sua mente está focada apenas em sair das dívidas, você ainda está vibrando dívida. Se sua atenção está presa ao medo de faltar dinheiro, você ainda está reforçando a falta. A virada acontece quando você começa a falar sobre abundância como um estado natural. Quando você começa a imaginar sua vida organizada, fluida, próspera, sem peso. Isso não é fantasia. É alinhamento. Você não está atrasado. Você não perdeu nada. Você apenas está aprendendo a sustentar uma nova frequência sem voltar atrás. E quando isso acontece, algo silencioso começa a se mover. As pessoas certas aparecem. As ideias começam a surgir. As oportunidades que antes você não via começam a se apresentar. Nada disso é sorte. É resposta. Florence Scovel. Shin ensinava que a palavra falada molda o caminho invisível antes que ele se torne visível. Mas aqui está o ponto que quase ninguém aplica corretamente. Não basta falar. É preciso sentir o peso daquilo que está sendo dito. A intensidade não está no volume da voz. Está na certeza interna. Quando você diz que nasceu para prosperar, isso precisa soar como verdade dentro de você, não como tentativa. Existe uma diferença entre afirmar e implorar. Quem implora ainda se vê separado daquilo que deseja. Quem afirma fala a partir da consciência de que aquilo já lhe pertence por direito divino. E essa diferença muda tudo. Quando você começa a afirmar dinheiro, abundância, prosperidade e liberdade financeira a partir desse lugar interno, o campo reconhece imediatamente. Não há conflito, não há resistência. A energia flui. Você precisa entender algo que vai marcar sua mente. Deus não responde ao medo, porque o medo não cria. Deus responde à fé estruturada, a fé que sabe esperar sem duvidar, a fé que não se contradiz no meio do caminho. Toda vez que você afirma algo e logo depois se entrega à preocupação, você desfaz o próprio pedido. Florence dizia que a preocupação é uma oração invertida. E isso explica por que tanta gente ora e continua presa nos mesmos problemas. Ganhar dinheiro não é apenas uma questão de esforço físico, é uma questão de permissão interna. Enquanto você sentir culpa por desejar mais, enquanto achar que prosperar é egoísmo, enquanto acreditar que dinheiro traz problemas, o fluxo continuará bloqueado. Mas quando você entende que abundância é equilíbrio, que prosperar é viver em ordem, que sair das dívidas é um ato de amor próprio, algo se ajusta dentro de você. E esse ajuste é reconhecido imediatamente no campo invisível.
Se agora você sente que algo está se encaixando, é porque essa mensagem está tocando um ponto exato da sua história. Você não chegou até aqui por acaso. Você chegou porque está pronto para sustentar um novo nível de intensidade. E essa intensidade não é ansiedade, é decisão, é firmeza, é a calma poderosa de quem sabe que não volta mais ao antigo padrão. Existe uma forma silenciosa de sabotagem que quase ninguém percebe. Ela não aparece como pensamento negativo explícito. Ela aparece como pequenas concessões internas, frases aparentemente inofensivas, comentários ditos quase sem atenção. É quando você afirma a abundância, mas logo em seguida diz, quem sabe um dia. É quando você fala em ganhar dinheiro, mas completa com se der certo. Essas palavras parecem pequenas, mas carregam um comando poderoso para o campo invisível. Florence dizia que cada palavra falada é uma ordem enviada ao subconsciente e ao universo. Você pode passar horas afirmando prosperidade, mas basta uma frase de dúvida para anular tudo. Não porque Deus pune, mas porque a mente entra em contradição. E a mente contraditória não sustenta a criação. Esse é um dos maiores segredos que Florence revelava. O campo não responde a pedidos mistos. Ele responde a decisões claras. Quando você diz uma coisa e sente outra, o campo entra em espera. Nada avança, nada flui. Talvez agora você esteja se lembrando de quantas vezes pediu algo e logo depois pensou que não era para você. Quantas vezes desejou sair das dívidas e, no mesmo dia, se viu repetindo histórias de fracasso. Quantas vezes falou em abundância, mas manteve hábitos emocionais de escassez. Isso não te faz fraco, te faz humano. Mas continuar sem consciência te mantém preso. Mostrar a Deus a intensidade do que você quer é também vigiar a própria palavra. É escolher conscientemente não reforçar aquilo que você não quer mais viver. Não é repressão, é direção. Florence ensinava que o subconsciente é obediente, não inteligente. Ele executa exatamente aquilo que você declara com emoção. Por isso, quando você fala com medo, ele cria medo. Quando você fala com convicção, ele cria caminhos. O ponto de virada acontece quando você começa a se ouvir, quando você percebe que suas palavras revelam mais sobre seu estado interno do que você imaginava. E a partir desse momento, você decide mudar o tom, não por obrigação espiritual, mas porque você entende que não pode continuar pedindo abundância enquanto alimenta a escassez com a própria boca. Essa consciência muda tudo. Florence Scovel Shinn dizia algo que incomodava muita gente. Ela dizia que o maior inimigo da prosperidade não é a falta de dinheiro, é a dúvida disfarçada de humildade. Quantas vezes você diminuiu seus desejos para não parecer arrogante? Quantas vezes fingiu que não queria tanto assim para não se decepcionar? Isso parece proteção emocional, mas é autonegação espiritual. E o campo responde exatamente a isso. Menos. Você não precisa gritar seus desejos para o mundo, mas precisa ser absolutamente honesto com Deus e consigo mesmo. A intensidade começa quando você para de fingir que não quer, quando você admite que quer prosperar, que quer ganhar dinheiro, que quer sair das dívidas, que quer viver em abundância sem culpa. Esse reconhecimento interno é libertador. Ele tira o peso da vergonha e devolve a dignidade do desejo. Existe uma diferença profunda entre querer algo e se permitir receber. Muitas pessoas querem, mas poucas se permitem. Elas carregam crenças de merecimento feridas, histórias familiares de luta, memórias de escassez. E mesmo quando a oportunidade aparece, elas travam. Florence explicava que o campo só entrega aquilo que você se permite sustentar. Se você não se vê vivendo com mais, o campo não força essa experiência. Mostrar intensidade é também ampliar a sua capacidade de receber. É treinar a mente para não entrar em choque quando o dinheiro chega. É não sentir culpa quando as coisas começam a fluir. É não se sabotar quando a vida começa a responder. Esse é um ajuste interno profundo, silencioso, mas poderoso. E ele exige coragem emocional. Se algo dentro de você está sendo confrontado agora, é porque essa mensagem está alcançando uma camada mais profunda. Você não está ouvindo isso por acaso. Você está aqui porque está pronto para parar de se diminuir,
pronto para sustentar o que pede, pronto para mostrar ao campo divino, não com desespero, mas com firmeza, a intensidade real daquilo que você quer viver. Existe um instante silencioso em que a decisão deixa de ser mental e se torna energética. Não é quando você fala para alguém, não é quando escreve num papel, é quando algo dentro de você simplesmente não aceita mais o antigo padrão. Esse momento não faz barulho, mas ele cria um impacto profundo no invisível. Florence ensinava que, quando a decisão é verdadeira, o caminho começa a se abrir antes mesmo de você perceber. É nesse ponto que o efeito dominó começa. Uma conversa aparentemente comum traz uma ideia. Uma situação inesperada revela uma oportunidade. Um atraso que antes seria motivo de ansiedade passa a ser redirecionamento. Nada disso acontece por acaso. Quando você mostra a Deus a intensidade do que quer, o campo reorganiza pessoas, circunstâncias e timing para cooperar com essa nova decisão. O problema é que muitos desistem exatamente aqui, porque esperavam algo grandioso demais, um sinal espetacular, quando a resposta começa de forma sutil. Você precisa entender algo essencial. A vida não muda de uma vez só. Ela muda primeiro no ritmo, depois na direção, e só então na forma. Se você não percebe essas mudanças iniciais, pode achar que nada está acontecendo. Mas Florence dizia que o invisível sempre trabalha antes do visível, e quem entende isso aprende a confiar no processo sem se sabotar. Quando a intensidade é real, você começa a agir diferente sem esforço consciente. Você fala diferente, você escolhe diferente, você reage diferente aos mesmos problemas. E essas pequenas mudanças são suficientes para quebrar ciclos antigos. É assim que alguém começa a sair das dívidas, sem perceber exatamente quando tudo virou. Não foi um evento único, foi um alinhamento sustentado. Talvez você esteja esperando uma prova definitiva para acreditar, mas o caminho é o inverso. Você acredita para que a prova apareça. Esse é um dos princípios mais profundos que Florence ensinava. A fé não segue a evidência. A evidência segue a fé. E quando você entende isso, para de implorar por sinais e começa a observar o movimento silencioso da vida a seu favor. Existe um momento em que o medo tenta voltar disfarçado de prudência. Ele diz para você não criar expectativa, não se empolgar demais, não acreditar totalmente para não se frustrar. Mas Florence alertava que essa postura aparentemente madura é, na verdade, uma forma refinada de descrença. Ela mantém a pessoa num estado morno, onde nada ruim acontece, mas nada extraordinário também se manifesta. Mostrar intensidade não é criar ansiedade, é sustentar expectativas sem desespero, é acreditar sem pressionar o tempo, é confiar sem exigir controle. Esse equilíbrio é raro e, exatamente por isso, transformador. Quando você alcança esse estado, o dinheiro começa a fluir de formas mais naturais. As soluções aparecem sem desgaste emocional. A abundância deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma experiência progressiva. Você começa a perceber que ganhar dinheiro não precisa ser sinônimo de sofrimento, que prosperar não exige sacrifício constante, que sair das dívidas não é punição, é reorganização. Essa mudança de percepção altera completamente sua relação com a vida, e quando a relação muda, os resultados acompanham. Florence dizia que você não precisa lutar contra a escassez, apenas deixar de alimentá-la. Se agora você sente uma calma diferente, uma espécie de segurança silenciosa, isso é sinal de alinhamento. Não é euforia, não é excitação passageira, é firmeza. É o entendimento de que algo já foi decidido em um nível mais profundo. E quando isso acontece, você para de se perguntar, e se não der certo? Porque essa pergunta simplesmente perde força. Você não está no começo, você está no meio de uma virada. E o que vem a seguir exige ainda mais honestidade, ainda mais clareza e ainda mais intensidade emocional alinhada. Porque nos próximos passos, você vai entender como o tempo, o silêncio e a aparente demora também fazem parte da resposta divina. Existe uma fase do processo que confunde quase todo mundo.
É quando você já decidiu, já alinhou a palavra, já ajustou a identidade, mas a realidade ainda parece a mesma. Esse intervalo não é castigo, é maturação espiritual. Florence ensinava que toda manifestação passa por um período de silêncio aparente, onde a fé é refinada, não para te testar, mas para te estabilizar. Nesse estágio, a ansiedade tenta se disfarçar de urgência. Ela diz que você precisa fazer mais, correr mais, forçar mais. Mas a confiança ativa funciona de forma oposta. Ela não paralisa, mas também não atropela. Ela age com clareza, não com desespero. Você continua fazendo sua parte, mas sem o peso emocional de quem está tentando provar algo para a vida. É aqui que muitos revelam se realmente mostraram a Deus a intensidade do que querem. Porque quem ainda duvida começa a vigiar o relógio, começa a comparar resultados, começa a pensar que talvez tenha pedido errado. Mas quem entendeu o processo permanece firme, mesmo sem aplausos, mesmo sem confirmação externa. Essa postura muda completamente o campo. Florence dizia que quando você solta a ansiedade, você libera o caminho, porque a ansiedade é controle disfarçado. É querer decidir o como, o quando e o porquê. E isso trava a fluidez da resposta divina. Quando você confia, você permite que a solução venha por caminhos que sua mente jamais imaginaria. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto, entre o antigo padrão que já não serve e o novo que ainda não se revelou por completo. Esse lugar é desconfortável, mas sagrado. É o espaço onde a fé deixa de ser teoria e se torna estrutura interna. E quando essa estrutura se consolida, a realidade não tem escolha, a não ser acompanhar. Existe algo profundamente libertador em perceber que você não precisa convencer Deus de nada. Você só precisa parar de se contradizer. Florence ensinava que o conflito interno é o único atraso real. Quando sua palavra, sua expectativa e sua identidade entram em acordo, o caminho se revela quase automaticamente. Nesse ponto, algo muda na forma como você olha para o dinheiro. Ele deixa de ser uma obsessão e passa a ser consequência. Você para de persegui-lo e começa a permitir que ele te encontre. As ideias fluem com mais clareza. As decisões ficam mais simples. E o medo de errar perde força, porque você confia mais na direção interna. Ganhar dinheiro passa a ser uma extensão natural do seu alinhamento, não uma luta constante. Sair das dívidas deixa de ser uma batalha emocional e se torna um processo organizado. A abundância não chega como um choque, mas como um encaixe. E isso é importante, porque aquilo que chega de forma caótica costuma ir embora da mesma maneira. Florence alertava que o que vem em paz permanece. Você começa a notar que certas preocupações simplesmente não fazem mais sentido. Não porque tudo se resolveu de uma vez, mas porque você não se identifica mais com a escassez. Ela já não encontra espaço dentro de você. E quando algo não encontra espaço interno, ele também não se sustenta externamente. Se você chegou até aqui sentindo que algo profundo foi reorganizado dentro de você, isso não é coincidência. Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado, cansado de tentar e esperar. Mas você não está sozinho. E mais do que isso, você não está perdido. Você está em transição. Existe um instante sutil em que você percebe que algo já não é mais como antes. Não é porque tudo se resolveu. É porque você se sente diferente diante das mesmas circunstâncias. Os problemas ainda podem estar ali, mas eles já não têm o mesmo peso emocional. Florence ensinava que esse é um dos sinais mais claros de alinhamento, quando a reação muda antes do cenário. Nesse estágio, você para de viver em estado de vigilância constante. Você não acorda mais esperando más notícias. Você não termina o dia revivendo preocupações. Há uma confiança silenciosa começando a se estabelecer. Não é euforia, é estabilidade interna. E essa estabilidade é extremamente magnética. Você começa a perceber que a vida responde melhor quando você não está tenso. As conversas fluem. As decisões se tornam mais claras. As oportunidades aparecem sem o peso da luta. Florence dizia que o esforço emocional excessivo bloqueia o fluxo, enquanto a certeza tranquila o acelera. E agora você começa a experimentar isso na prática. É aqui que muitas pessoas confundem esse estado com acomodação.
Mas não é. Você não desistiu. Você apenas parou de forçar. E existe uma diferença gigantesca entre forçar e sustentar. Forçar cansa. Sustentar fortalece. Quando você sustenta a ideia de prosperidade, ela amadurece naturalmente. Talvez você ainda não tenha todas as respostas. Talvez o dinheiro ainda não esteja exatamente como você deseja. Mas algo fundamental mudou. Você já não se sente separado da abundância. Ela não parece mais distante, proibida ou impossível. Ela começa a soar familiar. E isso é o início da materialização consciente. Florence Scovel Shinn dizia que o maior sinal de fé verdadeira é a ausência de medo antecipado. Quando você para de sofrer por aquilo que ainda não aconteceu, você libera energia criativa. Esse é um ponto que quase ninguém alcança, porque exige maturidade espiritual, exige confiar sem precisar controlar, exige descansar sem desistir. Nesse estágio, você começa a entender que o tempo também coopera, que nem tudo precisa acontecer de uma vez, que cada passo tem um encaixe perfeito. A pressa dá lugar à percepção, e a percepção te permite agir no momento certo, não no impulso. Você passa a notar que muitas das suas antigas preocupações eram tentativas de se proteger da frustração. Mas agora você entende que viver com o coração fechado também bloqueava a abundância. Abrir-se para receber exige coragem, exige aceitar que coisas boas podem, sim, acontecer com você, e que você não precisa pagar um preço de sofrimento para merecê-las. Ganhar dinheiro começa a parecer mais simples quando você não associa isso à tensão constante. Sair das dívidas deixa de ser uma corrida e se torna um processo claro. A abundância começa a se manifestar não apenas em números, mas em paz, clareza e direção. Florence ensinava que prosperidade verdadeira começa no estado de espírito. Se agora você sente uma confiança que não depende de provas externas, isso é um sinal claro de avanço. Você não está imaginando. Você não está se enganando. Você está alinhando. E quando o alinhamento acontece, a vida responde com precisão. Existe um instante silencioso em que você percebe que não consegue mais pensar como antes. Mesmo que tente, mesmo que o medo provoque, mesmo que a realidade ainda traga desafios, algo dentro de você já atravessou uma fronteira invisível. Florence dizia que, quando a consciência se expande, ela nunca mais retorna ao formato anterior. E isso muda tudo. Você começa a notar que certas reclamações já não fazem sentido, que repetir histórias de escassez soa estranho até para você mesmo, que justificar a falta parece incoerente com quem você está se tornando. Esse desconforto não é problema, é crescimento. É o sinal de que sua identidade interna já não combina mais com o velho discurso. Nesse ponto, muitas pessoas sentem medo, não do fracasso, mas do sucesso, porque prosperar exige abandonar versões antigas de si mesmo, exige deixar para trás a identidade de quem luta o tempo todo. Florence explicava que o apego ao sofrimento é um dos maiores bloqueios da abundância. Não porque a dor seja necessária, mas porque ela se torna familiar. Mostrar a Deus a intensidade do que você quer também significa aceitar quem você precisa se tornar para sustentar isso. Não dá para pedir abundância e continuar vivendo emocionalmente na escassez. Não dá para pedir dinheiro e continuar se definindo pela falta. A incoerência interna cria resistência, mas quando você aceita a transformação, o fluxo se ajusta rapidamente. Talvez você perceba agora que algumas pessoas ao seu redor já não compreendem mais seu processo, e isso é natural. Nem todos acompanham o mesmo ritmo de consciência. Florence dizia que, quando você muda, o ambiente precisa se reorganizar. Algumas conexões se afastam, outras surgem. Isso não é perda, é alinhamento. Existe uma força silenciosa que se estabelece quando você aceita que não pode mais voltar atrás. Não é arrogância, não é teimosia, é clareza. Você entende que repetir os mesmos padrões traria apenas os mesmos resultados, e isso já não é mais aceitável para você. Nesse estágio, você para de negociar com pensamentos pequenos. Você não entra mais em discussões internas intermináveis. Você escolhe conscientemente o que alimenta. Florence ensinava que a mente disciplinada
é a base de qualquer prosperidade duradoura. Não disciplina rígida, mas disciplina amorosa. Ganhar dinheiro passa a ser visto como consequência natural de um estado interno organizado. Sair das dívidas deixa de ser uma obsessão e passa a ser um caminho claro. A abundância não chega como um milagre aleatório, mas como resposta lógica a um novo alinhamento. E isso traz paz, porque o que é lógico se sustenta. Você começa a perceber que a vida não está te testando, mas respondendo. Cada situação se torna um espelho. Cada desafio revela o quanto você realmente mudou. E quanto mais você responde com firmeza, mais o campo confirma essa nova posição. Se agora você sente que algo se tornou definitivo dentro de você, confie nisso. Você não está exagerando. Você não está iludido. Você está consolidando. E quando a consolidação acontece, o universo deixa de perguntar se você tem certeza. Ele apenas coopera. Existe um momento em que a mudança começa a se tornar perceptível nos detalhes do cotidiano. Nada explode de uma vez. Nada cai do céu de forma dramática. Mas você percebe que as coisas começam a se organizar. Pequenos alívios surgem. Soluções que antes não apareciam começam a se apresentar. Florence ensinava que a manifestação verdadeira costuma ser discreta no início, justamente para não assustar a mente que ainda está se ajustando. Você começa a notar que o dinheiro circula com menos tensão, que algumas despesas se resolvem, que oportunidades surgem em conversas simples, que ideias aparecem com mais clareza. Nada disso é coincidência. É o campo respondendo à estabilidade que você construiu internamente. Quando não há mais conflito, a energia flui. Sair das dívidas passa a parecer possível, depois provável, depois inevitável. Não porque você está forçando, mas porque o caminho começa a se revelar passo a passo. Florence dizia que Deus nunca mostra o plano inteiro de uma vez, apenas o próximo passo. E quem confia no próximo passo não precisa enxergar o caminho completo. Essa confiança mantém o fluxo aberto. Nesse estágio, você percebe que não está mais lutando contra a vida. Você está cooperando com ela. E essa cooperação muda tudo. O cansaço diminui. A ansiedade perde força. Você sente que, mesmo que ainda haja ajustes a fazer, agora existe direção. E direção é infinitamente mais poderosa do que esforço sem rumo. Se você sente uma gratidão estranha, mesmo antes de tudo se resolver, isso é sinal de alinhamento profundo. A gratidão antes da evidência era um dos princípios mais repetidos por Florence, não como superstição, mas como reconhecimento de que o processo já está em andamento. E quando você reconhece, você fortalece. Existe um ajuste fino que acontece quando a abundância começa a se manifestar. É o ajuste da responsabilidade. Você entende que prosperar exige consciência, não apenas desejo. Que ganhar dinheiro pede organização emocional, mental e prática. Florence ensinava que o fluxo permanece onde encontra ordem. E agora você começa a construir essa ordem naturalmente. Você passa a tratar o dinheiro com mais respeito e menos medo. Você observa seus hábitos sem julgamento. Você ajusta escolhas sem culpa. Essa maturidade interna cria estabilidade externa. E a estabilidade é o solo onde a abundância cresce de forma sustentável. Nesse ponto, muitas pessoas cometem um erro. Tentam acelerar tudo. Mas você já aprendeu que o ritmo certo é parte da resposta divina. Forçar agora seria repetir o antigo padrão. Sustentar é o que mantém o novo. Florence dizia que aquilo que chega na paz se multiplica na paz. Você começa a perceber que prosperidade não é apenas acumular. É viver sem aperto interno. É dormir sem medo. É acordar sem peso. É sentir que a vida coopera, mesmo nos desafios. E essa sensação vale mais do que qualquer número isolado. Se agora você sente que algo real está se estruturando, confie. Você não está fantasiando. Você está colhendo os primeiros sinais de uma decisão bem sustentada. E ainda há algo mais profundo a acontecer. Porque o que começa a se materializar agora prepara você para uma compreensão final. Aquela que transforma tudo em lição. Existe um momento em que você percebe que não está mais tentando prosperar. Você simplesmente está vivendo a partir de um novo lugar interno. Florence ensinava que esse é o estágio mais alto da manifestação consciente. Quando a pessoa deixa de buscar fora aquilo que já se estabeleceu dentro,
Nesse ponto, a prosperidade não é mais um objetivo. Ela é um reflexo. Você entende que a abundância não é apenas dinheiro entrando. É paz quando você olha para suas finanças. É clareza quando você toma decisões. É firmeza quando desafios surgem. Ganhar dinheiro deixa de ser um evento emocional e passa a ser consequência natural de quem você se tornou. E isso muda completamente a sua relação com a vida. Você começa a perceber que Deus nunca esteve distante, nunca esteve testando você, nunca esteve exigindo sofrimento como prova. Florence dizia que Deus responde ao estado de consciência, não ao esforço humano. Quando sua consciência se eleva, a resposta é inevitável, não como prêmio, mas como harmonia. Sair das dívidas nesse estágio deixa de ser uma obsessão e passa a ser apenas uma etapa sendo concluída, sem drama, sem culpa, sem identidade ligada ao passado. Você não se define mais pelo que faltou, você se define pelo que agora flui, e isso é libertador. Talvez você perceba que sua fé se tornou mais simples, menos ansiosa, menos barulhenta, mais firme. Você não precisa repetir afirmações o tempo todo, você não precisa convencer ninguém. Você sabe, e esse saber silencioso é uma das forças mais poderosas que existem. Florence Scovel Shinn ensinava que o verdadeiro milagre não é receber algo novo, mas se tornar alguém novo. Quando isso acontece, a realidade apenas acompanha. E agora você começa a entender isso não como teoria, mas como experiência viva. Você olha para trás e percebe que o maior obstáculo nunca foi o dinheiro, nunca foram as dívidas, nunca foram as circunstâncias. Foi o conflito interno, foi a dúvida silenciosa, foi o medo disfarçado de prudência. E agora que isso se dissolveu, o caminho se tornou mais leve. A abundância começa a se manifestar de forma integrada. Ela aparece no dinheiro, sim, mas também aparece no tempo, na saúde emocional, na qualidade das relações, na sensação de segurança interna. Florence dizia que prosperidade verdadeira é equilíbrio em todas as áreas, e você começa a viver isso de forma prática. Você entende que mostrar a Deus a intensidade do que você quer nunca foi sobre insistir, foi sobre alinhar, foi sobre parar de se dividir, foi sobre sustentar uma verdade interna sem recuar. E agora que essa verdade está estabelecida, você não precisa mais provar nada. Se você sente que chegou a um ponto de maturidade diferente, honre isso. Você não passou por tudo isso em vão. Cada desconforto, cada ajuste, cada silêncio teve um propósito. E agora falta apenas a última camada de compreensão, aquela que transforma toda a jornada em uma lição de vida profunda e definitiva. Existe um entendimento que só chega depois que a pessoa atravessa todo o processo. Não é intelectual, não é aprendido em livros, é vivido. Você percebe que nunca foi sobre convencer Deus da sua dor, mas sobre alinhar-se com a verdade do que você realmente deseja viver. Florence dizia que Deus não responde ao pedido repetido, mas ao estado mental estabelecido. E agora isso faz sentido. Você entende que a intensidade que move o invisível não é desespero, é coerência. É quando sua palavra, sua emoção e sua expectativa caminham juntas. Enquanto você falava uma coisa e sentia outra, o campo aguardava. Quando você se alinhou, ele respondeu, sem pressa, sem espetáculo, com precisão. O dinheiro, que antes parecia um problema, agora é apenas um elemento da vida, algo que circula, algo que entra, algo que sai, sem carregar identidade emocional. Sair das dívidas deixa de ser uma luta e se torna consequência natural de uma nova organização interna. A abundância deixa de ser promessa distante e passa a ser experiência progressiva. Você percebe que o sofrimento nunca foi exigência divina, foi resistência interna, foi medo, foi hábito emocional. E quando isso se dissolveu, a vida ficou mais simples, mais fluida, mais honesta. Florence ensinava que o caminho espiritual verdadeiro nunca complica, ele esclarece. Se você chegou até aqui sentindo algo diferente no peito, uma mistura de paz com firmeza, isso é integração. Não é euforia passageira, é estabilidade. É o sinal de que algo se reorganizou de forma definitiva. E isso muda tudo a partir daqui. A grande lição é simples, mas profunda demais para ser ignorada.
Você não precisa pedir mais forte. Você precisa sustentar melhor. Mostrar a Deus a intensidade do que você quer nunca foi sobre gritar pedidos ao céu. Foi sobre parar de se contradizer por dentro. Foi sobre decidir sem voltar atrás. Quando você entende isso, sua vida muda de tom. Você fala diferente. Você escolhe diferente. Você reage diferente. E a vida responde diferente. Não como recompensa, mas como reflexo. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida é um espelho fiel da consciência. Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado, cansado de tentar e esperar. Mas agora você entende algo que muitos passam a vida inteira sem compreender. A intensidade que move Deus não é sofrimento, é clareza, é convicção, é alinhamento. A partir daqui, você não precisa mais implorar por sinais. Você caminha com confiança. Você não pede para escapar da vida. Você caminha com ela. E essa é a verdadeira abundância. Não apenas ter mais, mas ser mais consciente, mais firme e mais inteiro. Guarde isso como uma verdade viva. Tudo o que você sustenta com clareza interna encontra resposta externa. Sempre, sem exceção. E agora que você sabe disso, sua responsabilidade muda. Mas também muda o seu poder.